Abençoe você. Hoje vamos meditar naquela passagem do Gadareno, um endemoniado curado, né? A gente tem feito algumas meditações aqui no canal sobre o livro de Orixás, Caboclos e Guias, e isso mostra, mostra a situação espiritual, né, que o mundo se encontra. E a gente vai ver na palavra, né, essa passagem que mostra como os demônios eles atuam na vida de uma pessoa, o que é que eles fazem, os detalhezinhos que a gente pode pegar assim com essa meditação, que vai ajudar a gente a estar bem ligado na nossa vida espiritual. Lembrando que esse vídeo aqui tem como objetivo a mudança de vida. Sim, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de espírito. Então, eu estava orando ao Senhor e pedindo para que esses vídeos que Ele me permite fazer aqui não sejam apenas para trazer conhecimento da palavra de Deus. Porque tem muita gente, muitos cristãos que estão cheios de conhecimento, mas a vida deles não vê na prática o poder que essa palavra tem, né? Então muitos têm a letra, mas falta-lhes o espírito. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus, ele quer que a gente viva pela fé, porque está escrito: meu justo viverá pela fé. E o viver pela fé é a gente pegar o espírito dessa palavra aqui, da palavra de Deus, e aplicar no nosso dia a dia. É a gente compreender o que acontece, né? A gente pegar os testemunhos vivos que existem aqui registrados e refletir sobre a nossa vida e colocar no nosso dia a dia e aplicar. Então, é a fé prática que muda a nossa história, que transforma a nossa vida, que Jesus vem para dentro de nós e faz a mudança que a gente precisa para que a gente alcance o reino dos céus. Então, para que a gente entre no reino de Deus, é necessário a gente nascer de novo, né? A gente não pode ser a mesma criatura, a velha criatura, com os seus pecados, né? Claro que a gente continua sendo o quê? Pecador, a gente não é perfeito. Mas a gente vai estar debaixo da mão poderosa de Deus, a gente vai estar debaixo da misericórdia do Senhor, a gente vai estar buscando se santificar todo dia, a gente vai estar buscando uma intimidade com o Deus vivo. É diferente, né? Então, a gente precisa o quê? Nascer de novo. E esse nascer de novo vem com o arrependimento, vem com a mudança de mentalidade, com a mudança, uma troca de espírito. Então, a nossa mente, ela tem que ser transformada, renovada, para que as nossas atitudes sejam diferentes, novas. Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, ele quer trazer uma vida nova para você. E se você tem esse entendimento, você olha para a sua vida e vê: não, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso sair dessa situação, eu tô com a minha vida destruída, eu tô aqui, mas eu tô com depressão, eu tô com angústia, tô sendo oprimida espiritualmente, eu não durmo, eu tenho insônia, eu vejo vulto, eu tenho fortes dores de cabeça, eu tenho um síndrome do pânico. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo ter paz. Eu tô aqui, eu fico buscando na internet coisas para preencher a minha mente. Eu fico de madrugada vendo coisas na internet porque eu não consigo pegar no sono. Eu não estou tendo paz. Então, há a cura para você. Há a libertação para você. E essa palavra aqui vai mostrar que, poxa, a sua situação pode ser terrível, mas não há nada impossível para o Deus vivo, para Jesus. Você vai ver a situação desse endemoniado, você vai ver a situação do gadareno e, poxa, teve cura para ele, teve salvação para ele. Por que não vai ter para você? Então, eu estava meditando aqui e, meu Deus do céu,
situação desse homem. Mas é aquela coisa, não importa o nível de problema. Porque existe um único caminho que soluciona todos os problemas. Ou seja, não tem problemão, oh, meu problema é insolucionável, não tem jeito para mim. Se você ouve essa voz dizendo que não tem jeito para você, que é melhor você tirar a sua própria vida, que Deus não quer saber de você, você pecou, você errou, você não pode se achegar a Deus. Se você tem ouvido palavras assim, você pode estar certo que isso vem do diabo. É o diabo falando com você, né? Ele está querendo pegar a sua alma. Mas não importa as mentiras dele, porque ele é o pai da mentira. Então já fica claro, ele é o pai da mentira. Então isso aí é mentira. Mas a verdade está aqui. A verdade é Jesus, é a palavra de Deus. E ela está com a mão estendida. Jesus está estendendo a mão para você, para te tirar desse lamaçal, desse fundo de poço. Jesus está com a mão estendida através da sua palavra. Porque se você deixar essa palavra que como um raio de luz entrar dentro de você, vai iluminar tudo aí dentro. E a gente vai ver que mesmo nessa situação, um homem que vivia em sepulcros, um homem que vivia nas trevas, literalmente falando e espiritualmente, ele estava mergulhado nas trevas. O que foi que ele fez? Não. Como os discípulos perguntaram uma vez para Jesus, esse homem está cego por conta dos seus pais? Aí Jesus disse, não, Deus permitiu porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus ele tá assim. Então, às vezes a coisa acontece, né? Mas não importa o que houve. O que fez você chegar até essa situação? Jesus, assim como aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus ele não quis ouvir as acusações dos fariseus ali. Ela foi pega em adultério, no ato, não sei o quê. É para apedrejar. E Jesus estava fazendo o quê? Escrevendo na areia. Ele estava nem prestando atenção. E quando chegou o momento, ele simplesmente diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Pronto. Ou seja, Jesus ele não quer saber do seu passado. Claro, ele sabe de tudo. Ele sabe. Claro que ele sabe, ele é Deus. Então Deus ele já sabe do que aconteceu. Mas ele quer, vinde a mim como estás. Vem até mim como você tá. Eu sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Venham até mim. Não fiquem pensando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. O Senhor já sabe que você fez. Mas ele diz, vem a mim, que eu tenho a cura para te dar. Vem a mim que você vai conseguir dormir. Vem a mim que você vai encontrar descanso para sua alma. Venha, só venha, meu filho. Venha a mim. Jesus, ele tem clamado, ele tem falado, gente. Mas a pessoa, ela tem que querer, ela tem que ouvir. E ela não vai ouvir se ela não reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu não te conheço. Você pode dizer o que você quiser diante de Deus. Olha, eu não conheço o Senhor. A minha vida tem sido assim. O Senhor vê, o Senhor sabe. Tem sido essa a minha vida. Tem sido aqui uma porcaria de vida. Mas eu quero uma mudança. Eu preciso de uma mudança. Senão eu vou morrer. Eu já tô morta como esse endemoniado aqui. Porque a pessoa longe de Jesus, ela tá morta.
Ela tá morta. Esse endemoniado aqui, esse ex-endemoniado aqui, ele vivia nos sepulcros. Ele vivia nos túmulos, no cemitério. Imagina agora, imagine o cemitério. Imagina agora aquele monte de túmulos, sepulcros caiados, que por fora são lindos. Muitos são bem feios, mas alguns são bem ornamentados, com cerâmica, com porcelanato, tudo bem organizadinho, aquelas coisas grandonas, aquelas casonas grandes de famílias. Mas por dentro é podre. Por dentro guarda o quê? Podridão. Por dentro tá tudo sujo. Tem barata ali, tem escorpião, tem tudo. Restos mortais. Imagina essa pessoa aqui, esse homem aqui, há quanto tempo ele estava desse jeito? Afastado da sociedade, afastado, o povo não queria ficar com ele, ou seja, todo mundo deixou ele, a família deixou ele, e ele estava vivendo o quê? No cemitério. Imagina o que é que esse homem, o sofrimento desse homem, se cortando, porque aqui diz que ele se cortava com as pedras, ferindo-se com as pedras. Ele andava sempre, ele não parava, ele não tinha descanso, gente. Ele não tinha descanso, ele passava dia e noite andando, clamando pelos montes. Imagina o que ele estava ali contra a vontade dele. Mas ele não sabia o que fazer, ele estava possuído por espíritos imundos. E não era pouco não, era muito, era uma legião. E esses espíritos obrigavam ele a não ter, ele não tinha descanso para aquele homem, ele andava sempre. Olha só, ele não parava. Dia e noite a gente vê, eu vejo gente assim, e que está dentro da igreja. Eu conheço um jovem que anda assim, que eu vejo ele por aí, mas ele vai para a igreja. Ele está lá ouvindo a palavra. Mas ele anda desse jeito, ele vive desse jeito. Falta de gente para falar com ele? Não teve. Mas o que é que falta? E o que é que falta? Olha só, um exemplo aqui. Esse homem aqui, ele vivia essa vida nos sepulcros, ferindo-se com as pedras. Imagina a situação dele, imagina a aparência dele, mas sobretudo o interior dele. Mas, no versículo 6 diz, quando viu Jesus de longe, correu e adorou Jesus. Ou seja, quando eu li isso daqui, ele estava mergulhado nas trevas, mas dentro dele havia um pingo de luz, tinha ali dentro dele. Porque ele foi atraído por Jesus. Ele foi até Jesus. Ele viu Jesus de longe. E ele correu e adorou Jesus. Então, quer dizer, Jesus é a luz. É o Filho de Deus. E essa pessoa que estava vivendo nas trevas foi atraído por essa luz para ir se lançar aos pés de Jesus. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente entende o quê? Que não há problema tão difícil, tão insolucionável. Não existe problema insolucionável. Não existe. Não existe assim, isso aqui não tem jeito. A minha vida não tem jeito mais. Eu não tenho jeito mais. Não existe isso. Não existe. Não existe. Você pode pegar a pessoa mais cracuda, a pessoa mais endemoniada, a pessoa que tá nas drogas, a prostituta das prostitutas. Você pode pegar o adúltero, você pode pegar quem for. Jesus é a solução para ele. Você tá entendendo que não existe nível, não existe pecadinho, pecadão. A solução é Jesus. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. Acabou. É Jesus. Se Jesus entrar na sua vida, você dorme. Você tem vida. Você tem paz. Você tem alegria. Você tem salvação. Isso. Acabou.
Você está vendo que ele é o único caminho? Porque a maior parte dos problemas da humanidade, eu acho que 99%, ou tudo, eu fico pensando assim, acho que é tudo, né, pai? Vamos falar assim, todos os problemas da humanidade têm origem espiritual. É só a gente voltar lá atrás. É só a gente voltar para o jardim. O que aconteceu lá no jardim? Aliás, nem no jardim. É só a gente voltar lá para o céu. Lá no início, com os anjos. O que aconteceu lá? Um anjo se rebelou contra Deus e levou a terça parte. Lúcifer se achou iniquidade nele. Então, cobiça, inveja no céu. Então, origem espiritual. A bagunça começou ali e veio para cá. E olha só como o mundo tá. Então, tá entendendo? Então, origem espiritual. Então, sabendo da origem, sabendo a fonte do problema, conhecendo a fonte do problema, você sabe como solucionar. Qual é a solução? Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para pisar em cobras e escorpiões e nos dar esse mesmo poder e autoridade no nome dele, no sangue dele. Por quê? Porque ele venceu a morte. Então, o corpo dele, quando saiu lá da cruz, foi colocado no sepulcro. Mas ao terceiro dia, o sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio. Então, não havia ali um corpo se deteriorando, apodrecendo. Não, a morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. E é por isso que ele tem autoridade para vencer essa morte, esse espírito de morte que está na sua vida. Então, só quem tem autoridade é quem vive a coisa. Então, a obediência nos dá autoridade para vencer todo e qualquer mal. A obediência em quê? A palavra. Jesus, ele mostrou obediência ao Pai. Ele veio como um ser humano, corpo, alma e espírito. Ele veio até esse mundo, ele saiu do trono de glória dele para essa terra, para ser como nós, mas ele passou por todo tipo de tentação, ele passou por dificuldades também, como a gente passa, e ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado. Tudo isso para vencer a morte que há nessa terra. E ele venceu. Ele se entregou como oferta viva no altar de Deus. Ele se entregou por mim e por você, para te dar a vida, para te dar a salvação. Aí a gente volta no vídeo de ontem. A semente, ela precisa morrer para dar vida. A semente, ela se quebra, ela morre ali no solo para dar vida. Foi isso que Jesus fez. É a semente da salvação, Jesus. Mas essa semente, ela tem que entrar num solo que vai acolher essa semente. O solo, ele tem que ser bom. E o solo representa o nosso coração. Então ele bate a porta do seu coração. Quantas vezes ele já bateu? Mas você que está aí dentro tem que abrir a porta para ele. Se você não abrir, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar a mesma vida. E você vai achar que esse negócio de... Me perdoe, Senhor. Esse negócio de Bíblia, de igreja, de ser cristão, é balela, mas não é. Então há muito engano por aí.
Há espíritos enganadores enganando o povo dentro da igreja, é o que não falta. Mas a palavra, ela não deixa de ser a palavra. Jesus não deixa de ser Jesus porque as pessoas não creem. Deus não deixa de ser Deus. O fim dos tempos não deixa de estar aí bem aparente só porque o povo não crê. A volta de Jesus não deixa de ser iminente porque o povo não crê. Não, ela é iminente. Jesus está chegando, Jesus está voltando. Vai acontecer um monte de coisa aqui. Vai ter guerra aqui. Vai ter perseguição de cristãos. Sim, vai. A igreja vai estar aqui. A gente vai estar aqui, gente. A gente vai ser perseguido. Para a gente poder ir para a glória. Vai acontecer, acabou. Porque Deus já tem falado. Deus já tem mostrado. Mas quem não crê, não quer entender, não quer receber, problema. Porque se Deus não permitir isso, muita gente está por aí. Muita gente está por aí disperso. Dentro da igreja. Cego. Surdo. Só não está mudo. Mas Jesus está aí, gente. Não tem como. Se você pensar um pouco, você vai entender, você vai ver. O tempo está correndo. Muito rápido. E se Deus não abreviasse o tempo, como Ele já está fazendo, muitos se perderiam ainda mais. Até os escolhidos. Então, pela misericórdia do Senhor, a gente está aqui. A palavra de Deus não deixa de ter poder só porque a pessoa não crê. Só porque ela não está usando a fé para manifestar essa palavra nela. Então, creia. Creia. Essa palavra aqui, ó, se você está vivendo uma vida de morte, você está mais morta do que viva, você está mais morto do que vivo, como esse endemoniado aqui. Pega aqui esse exemplo. Ele estava com a legião de demônios. Mas quando ele viu Jesus, ele correu para os braços de Jesus. Ou seja, dentro dele havia um querer. Uma mudança de vida. Ele queria. Dentro dele estava farto. Ele estava exausto. Ele estava cansado de viver andando sempre. E clamando pelos montes e pelos sepulcros se cortando. Ele já estava cansado. Aqui chegou o limite. Pronto. O limite desse homem foi aqui. E clamando com grande voz disse. O demônio falou. Ou seja, nem a pessoa mais conseguia falar. Era o demônio que falava por ela. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, atormentava, sem nem falar. Jesus nem falou nada até agora. Só o homem que foi lá até Jesus, se prostrou diante de Jesus e o demônio já falou. Que tenho eu contigo? Você já veio me atormentar aqui? É, o Espírito Santo atormenta o diabo. Porque ele dizia, Jesus já estava dizendo, sai desse homem, espírito imundo. Sai desse homem. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, sabe, legião de soldados, unidade de soldados romanos. Essa unidade tinha cerca de 6.000 soldados. Então, a gente pode entender que haviam 6.000 demônios nesse homem. E rogava-lhe muito para que os não enviasse para fora daquela província. E ainda ali, pastando no monte, e andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar.
Então aqui os demônios saíram, ou seja, Jesus, ele simplesmente vai. Você vê. Ou seja, a presença de Jesus já abalou aquele espírito imundo, aqueles espíritos. Só a presença de Jesus ali. Então imagine quando a gente se entrega a essa luz. Imagine quando a gente deixa essa luz entrar dentro de nós. Vai haver trevas. A gente vai continuar no mundo de trevas se Jesus não levar você, né? A partir do momento que ele nos batiza, que ele nos salva, ele poderia levar a gente. Poxa, seria maravilhoso. Mas ele nos deixa aqui para quê? Para a gente cumprir uma missão, né? Até o dia que ele nos levará. Então ele deixou uma missão para esse gadareno aqui. O gadareno, olha só, quando ele ficou livre, ele rogou para que Jesus deixasse ele ir com ele. Ele queria ser discípulo lá com Jesus. Por quê? Porque ele conheceu a verdade, porque ele foi liberto da mentira, das trevas. Ele queria estar com Jesus. Mas Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, aqui ele deixou aquele ex-endemoniado ali, um homem normal, porque já estava em perfeito juízo, né? Ele já estava vestido, já estava sentado ali, conversando, já estava em perfeito juízo. Então, ele ficou normal, ficou bem. E para que ele ficasse ali como um discípulo de Jesus, para ele contar o testemunho dele. Então ele se tornou uma testemunha viva de Jesus ali naquela província. E Jesus ele teve que sair porque começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Ou seja, o povo que estava ali estava rogando para Jesus sair dali, daquela cidade, daquela província. Então, Jesus deixou ali um discípulo. Jesus deixou ali uma pessoa que havia entrado em contato com o poder de Deus. Tinha sido liberto para que pudesse evangelizar ali. Então, seria bom se Deus nos levasse assim, que nos salvasse, que nos tirasse das trevas. Mas a gente continua aqui. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa de uma mente focada. Ter uma mente focada nas coisas de Deus, a gente precisa manter a nossa salvação. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Para que a gente continue a fazer o que a gente tiver que fazer aqui. Então, a gente tem uma missão aqui. Enquanto a gente está aqui, é para que outras almas sejam alcançadas para Jesus. Então, esse vídeo aqui é para que você possa ter a oportunidade de se entregar para Jesus. Talvez você não esteja nessa situação do gadareno aqui, você esteja bem. Mas se dentro de você há uma coisa que diz para você assim, que a sua vida está sem sentido, se dentro de você existe um vazio e você percebe isso, você percebe que poxa, tem que acontecer algo na minha vida, porque eu percebia isso. Quando eu estava no mundo, eu olhava para o céu e eu ficava falando comigo mesma, dizendo: meu Deus, quando chegar o momento, a minha vida vai mudar. Eu creio que tem alguma coisa. Eu tô aqui, eu não tô aqui em vão. Tem alguma coisa que eu preciso saber. A minha vida, tem que haver uma mudança na minha vida. Vai chegar um dia que a minha vida vai ser transformada. Que eu vou ter sentido, porque até então a minha vida estava sem sentido. Havia um vazio dentro de mim e eu não sabia que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Mas Deus, ele preparou um momento, assim como eu pensava. Houve um momento de libertação, salvação. Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a luz dele. E eu só tô aqui porque ele tem tido misericórdia de mim, porque
Ele tem me dado forças para permanecer. O Espírito Santo é a maior preciosidade que a gente pode ter. É um tesouro incalculável. É um tesouro. Quando a gente acha o tesouro, a gente dá tudo. A gente vende tudo, como aquela parábola, né? Que o homem achou um tesouro no terreno e ele vendeu tudo para comprar aquele terreno, porque o tesouro estava ali. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino de Deus. Que chega até você. É chegado até vós o reino de Deus. Só que esse reino você não vê fisicamente. Porque fisicamente a gente só vê destruição. O mundo. A destruição do mundo a gente vê com os nossos olhos físicos. Mas com os espirituais a gente vê o reino de Deus. Ou seja, a gente vê esperança, a gente vê salvação, a gente vê solução, a gente vê Jesus. Então Jesus, ele quer ser visto por você através dos seus olhos da fé. E os olhos da fé, eles só podem ser ativados quando a gente olha para a palavra. Quando a gente olha primeiro para dentro da gente e a gente vê que precisa mudar. É aí que os olhos da fé são ativados. Quando vem o arrependimento, quando a pessoa olha para a própria vida dela e vê, não, tem que acontecer alguma coisa. Tem que haver uma mudança. Alguma coisa tem que acontecer. Pronto, é aí. Tá bom? Então, que essa palavra possa despertar você para querer Jesus. Para querer sair da mesmice e ter uma vida nova com Ele. Uma vida pela fé. Para que um dia eu e você possamos ver o nosso Senhor face a face e a gente poder fazer como esse gadareno, correr, quando vê de longe Jesus, a gente correr para os braços dele e adorar ele eternamente, vai ser eternamente, nada mais vai atrapalhar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa pessoa, Senhor, que chegou até aqui, Senhor, nesse vídeo, ouvindo essa palavra, Pai, que nem que seja uma palavra possa ter despertado a alma dela, a mente dela, o espírito dela, para se voltar para Ti, para querer uma mudança de vida. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, santifica essas pessoas, Senhor, que haja transformação, mudança de vida, salvação, é o que eu desejo, é o que eu peço, é o que eu determino na vida dessa pessoa, e eu determino também que nenhum mal vai atrapalhar, Senhor, a vida dela, que toda a força do inferno seja quebrada agora, seja repreendido agora, toda a armadilha de Satanás contra a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.